Fala galera, tudo bem com vocês? Julian Firmino aqui e esse é mais um Caminhando na Música. A nossa aula de hoje eu vou trabalhar o ciclo de quartas. Na aula anterior eu trabalhei o ciclo de quintas e mostrei a vocês conforme a gente vai estudando, os sustenidos vão aparecendo. E a alteração que é feita dentro da escala para que o ajuste possa ser feito e a escala manter esse padrão. Nós vimos que no sétimo grau ele é alterado meio tom acima para que a relação de intervalos possa se manter igual de acordo com a escala modelo, que é a escala de Dó maior, e obedecendo a essa relação de intervalos. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Agora nós vamos estudar o ciclo de quartas, que é a forma em que os bemóis vão aparecendo. Vamos comigo nessa jornada? Ok. No ciclo de quintas, nós pegávamos justamente o quinto grau. Deixa eu ajustar aqui, que eu acabei de apagar parte do quadro. O quinto grau, né? E aí a gente pegava essa nota, Sol, colocava aqui, fez toda a escala, como vocês viram no vídeo anterior. Agora, como o nome próprio diz, nós vamos fazer o ciclo de quartas, que é pegar a partir do quarto grau. Então nós temos aqui, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Então, pegamos o quarto grau, colocamos as 8 notas, vamos colocar os graus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora a gente vai aplicar a relação intervalar em cima dessa escala e ver onde que aparece a alteração. Do primeiro para o segundo grau eu preciso ter um tom, como vocês sabem. Do Fá para o Sol tem um tom já naturalmente. Então aqui está correto. Do segundo para o terceiro grau também tem que ter um tom. Sol, Lá tem um tom naturalmente. Do terceiro para o quarto grau eu preciso ter um semitom. Só que do Lá para o Si a gente tem a distância de um tom. Então o que é que precisa fazer? Alterar o terceiro ou o quarto grau? O terceiro a gente já sabe que ele está certo, porque referente à segunda nota ele está na distância correta. Então não altera o terceiro grau, altera o quarto grau, que está a um tom de distância e ele precisa ficar a meio tom de distância. Então para que do terceiro grau para o quarto tenha a distância de um semitom, essa nota vai descer meio tom. E o Si se torna Si bemol. Agora sim a distância está correta. Entenderam? Então, primeira coisa que a gente precisa ficar atento. A alteração ocorreu no quarto grau e ele precisou descer meio tom. No ciclo de quintas, a alteração ocorre no sétimo grau e ela precisa subir meio tom. Precisamos estar atentos aos padrões, porque fica mais fácil de raciocinar quando a gente vai fazendo nas outras escalas. Do quarto para o quinto grau, eu preciso ter a distância de um tom e Si bemol Dó tem essa distância de um tom, porque eu tenho Si bemol, ando meio tom, chego no Si, ando mais meio tom, aí então eu chego no Dó. Então, meio mais meio, um tom. Tá correto. Do quinto para o sexto grau tem que ter um tom, a gente sabe que do Dó para o Ré tem um tom. Do sexto para o sétimo grau tem um tom e a gente sabe que do Ré para o Mi tem essa distância de um tom. Do sétimo para o oitavo grau tem que ter a distância de meio tom. E a gente sabe que Mi Fá são semitons naturais, como a gente viu nas outras aulas. Então aqui está correto, semitom, ST. Que S lindo! Entenderam? A alteração ocorre no quarto grau. E agora a gente vai seguir nesse ciclo de quartas. A próxima escala que a gente vai estudar é 1, 2, 3, 4, Si bemol, porque aqui já foi alterado, né?
Então a gente vai colocar o si bemol aqui, si bemol, aí segue todas as outras notas. Dó, ré, mi, fá. Eita, meu Deus. Que S maravilhoso. O S e o 8, né, gente? Eu tenho dificuldade. Fá, Sol, Lá. Eita. Si bemol. Si bemol. Pronto. Feito isso, vamos colocar os graus, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos aplicar a fórmula da escala. Primeiro para o segundo grau, um tom. A gente viu aqui que do si bemol para o dó tem um tom. Do segundo para o terceiro grau também tem que ter um tom. E a gente viu que do dó para o ré tem um tom. Já sabemos disso. Do terceiro para o quarto grau tem que ter a distância de um semitom. E do ré para o mi, a distância é um tom. A gente precisa descer o quarto grau, assim como fez aqui no exemplo anterior. O mi vai se tornar mi bemol. E ele se tornando mi bemol, agora a distância está correta, meio tom. Mi bemol para o fá tem a distância de um tom. E o quarto para o quinto grau tem que ter um tom. Então aqui já está correto. Mi bemol, mi natural meio tom, fá um tom, do mi bemol até o fá. Do quinto para o sexto grau tem que ter a distância de um tom. E a gente sabe que fá sol tem a distância de um tom. Do sexto para o sétimo grau tem que ter a distância de um tom. Para obedecer, ó, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Sol lá tem um tom, então está correto. E do sétimo para o oitavo tem que ter a distância de meio tom. Lá, si bemol tem a distância de meio tom. Então, a escala está toda corretinha e mais uma vez a alteração foi no quarto grau, tendo que descer ele meio tom. Já vamos entendendo que o padrão é esse. Entendemos que no ciclo de quintas a alteração é no sétimo grau e ele precisa subir meio tom, e no ciclo de quartas a alteração é no quarto grau e o quarto grau precisa descer meio tom. Compreendido até aqui, a próxima escala a ser estudada, obedecendo o ciclo de quartas, é o mi bemol. Então vou colocar o mi bemol aqui, mi bemol, e coloco todas as outras notas. Lembrando que, uma vez que a alteração já está aqui nessa escala, ela passa para outra escala. Entenderam? Então, aqui tem um si bemol. Na escala de mi bemol, automaticamente já vai ter o si bemol. E aí você já fica dentro do cálculo correto. Mi, fá, sol, lá, si. Eu vou deixar si natural só para vocês verem que, conforme a gente aplica a fórmula, ele teria que ser si bemol. Então, essa nota vai ter que ser alterada conforme a gente for aplicar a fórmula. Vocês vão perceber. Si, dó, ré, mi bemol. Colocando os graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui tem que ter um tom. Do primeiro para o segundo, mi bemol fá, a gente já sabe que tem um tom. Do segundo para o terceiro tem que ter um tom, fá sol tem um tom. Do terceiro para o quarto precisa ter meio tom. Sol lá é um tom, então a gente precisa descer essa nota meio tom. E aí então temos um semitom. Do lá bemol para o si, a distância que ficou foi de um tom e meio, mas a gente sabe que do quarto para o quinto grau, a distância precisa ser de um tom. Então essa nota precisa descer meio tom também. Lembra que eu disse que a gente já pode colocar ela aqui, mas eu deixei natural de propósito só para vocês verem que a alteração precisa ser feita. Se vocês já trouxerem
da escala anterior estudada, todas as notas, todas as alterações para cá, vocês acabarão tendo que fazer só uma alteração, que é a do quarto grau descer meio tom. Da mesma forma ocorre com o ciclo de quintas, como vocês viram no vídeo. Quando a gente passa de uma escala para a outra, a gente traz todas as notas que tinham na escala anterior, inclusive as alterações, porque aí você acaba tendo que fazer somente uma alteração, que no caso do ciclo de quintas é aumentar meio tom o sétimo grau. Beleza? Entendido até aí? Então, Lá bemol para Si bemol tem um tom. E aqui está correto, do quarto para o quinto grau. Do quinto para o sexto precisa ter a distância de um tom. Si bemol Dó, a gente já sabe que Si bemol Dó é um tom. Do sexto para o sétimo tem que ter um tom também. Dó, Ré, a gente sabe que é um tom. E Ré, Mi bemol, a distância é de semitom. E do sétimo para o oitavo é um semitom mesmo. Então, compreendido até aqui? Mais uma vez eu digo, peguem papel e caneta, anotem tudo para que vocês possam ir compreendendo e praticando. E quanto mais essa prática estiver internalizada, vocês vão compreender a parte de escalas e a formação dela tranquila, no caso da escala maior, que é o que nós estamos estudando. Façam um ciclo de quintas e vão vendo conforme os sustenidos vão aparecendo, inclusive eu vou até colocar aqui. A escala de Fá, ela aparece um bemol. A escala de Si bemol, ela tem dois bemóis, né? Si bemol e Mi bemol. Dois bemóis. A escala de Mi bemol, ela tem três. Mi bemol, Lá bemol e Si bemol. Três bemóis. E assim, conforme o ciclo vai sendo feito, os bemóis vão aparecendo. A primeira 1, a segunda 2, a terceira 3. A quarta escala, que no caso vai ser a de Lá bemol, ela vai ter 4 bemóis, porque elas já vai com esses 3 bemóis e a próxima alteração somada. E da mesma forma é o ciclo de quintas. Primeira escala que a gente trabalha, logo depois da escala natural é o Sol, tem um sustenido, depois a de Ré tem dois sustenidos, a de Lá tem 3 sustenidos, a de Mi 4 sustenidos e assim sucessivamente. E aí vocês vão entendendo a ordem que os sustenidos vão aparecendo no ciclo de quintas e vão entendendo a ordem que os bemóis vão aparecendo no ciclo de quartas. Então é isso, galera. Esse é o ciclo de quartas e o ciclo de quintas que nós vimos nessas duas últimas aulas. Espero que vocês estejam compreendendo. Qualquer dúvida, comentem no vídeo, perguntem que eu posso responder lá ou gravar algum vídeo explicando mais minuciosamente para que vocês possam compreender. Desde já agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal. Espero que vocês estejam curtindo as aulas, curtindo os vídeos musicais. Eu tenho mais vídeos de música para gravar. Tenho também o curso de guitarra, no caso as aulas de guitarra em sequência também, do início até o avançado, que eu vou gravar também, tá? Para que vocês possam caminhar nessa jornada musical comigo, tá? Que vocês possam estar desenvolvendo e aprendendo mais e mais. É isso, galera. Deus abençoe e até a próxima aula.